Olá, Psi! Você já ouviu falar sobre conotação positiva? Essa é uma ferramenta muito poderosa da terapia familiar que nos auxilia a mudar a forma que nós enxergamos problemas e relações familiares. Meu nome é Maristela Freitas, eu sou psicóloga clínica e sistêmica e no vídeo de hoje eu vou falar sobre conotação positiva, como essa ferramenta pode auxiliar no processo terapêutico familiar, de casal ou até individual. Conotação positiva teve origem lá atrás na escola de Milão. Ela é uma técnica que busca ressignificar alguns comportamentos considerados problemáticos dentro de um sistema relacional ou familiar. Ou seja, ao invés da gente rotular um comportamento ou uma dinâmica como algo problemático, a gente busca entender qual é a função daquilo para aquele sistema, gerando assim uma contribuição para o que está acontecendo. A gente vai entender para que aquilo acontece, o que aquilo está sustentando naquele sistema. E quando podemos, então, utilizar a conotação positiva? Em qualquer tipo de atendimento, seja ele individual, casal ou familiar. O importante é que faça sentido para aquele momento do processo terapêutico, tá? Então, toda vez que aparecer um comportamento em que a pessoa fica repetindo várias e várias vezes que aquele comportamento é um comportamento problemático, que ela não consegue mudar, que ela já tentou, né, mas que ela não conseguiu sustentar nenhum tipo de mudança, então tem uma coisa aí que falta uma certa consciência para essa pessoa ou para esse sistema do porquê esse comportamento continua acontecendo, o que esse comportamento significa para esse sistema, significa para essa dinâmica, o que ele sustenta. Então, ao atribuir uma função para esse comportamento, essa pessoa deixa de se sentir culpada, deixa de achar que precisa ficar sempre se protegendo na reatividade e começa a pensar no que ela faz isso, qual é a função deste comportamento. E aí sim, quando isso começa a ganhar um significado, mas que ela vê que as consequências não são exatamente a quais ela gostaria, né, ela tem condição de pensar em outras possibilidades de fazer a coisa acontecer. Então, é nesse momento que a conotação positiva é importante, de você trazer mais consciência para o indivíduo, para o casal, para a família, do que está acontecendo, do que isso sustenta na relação. E aí sim, pensar em promover algumas mudanças. Para ficar mais fácil de entender, eu separei alguns exemplos. Um exemplo é se você estiver atendendo, por exemplo, uma criança ou uma família, e esses pais falam, essa criança faz muita birra, ela não obedece. Ao invés de você reforçar essa ideia, essa criança é muito birrenta, né? É muito difícil, ela não obedece. Vamos entender como a criança consegue se comunicar. Talvez dependendo da idade, a única forma que ela consiga falar sobre o que ela quer, o que ela precisa, como ela se sente, é através da birra. Então, trazer essa função da birra para os pais, essa consciência, é algo importante. Porque se esses pais não estão conseguindo se comunicar verbalmente com essa criança, até porque se ela for muito pequena ou se ela não tiver um repertório para falar sobre ela, essa comunicação realmente vai ser inviável. Esses pais que já têm um repertório muito maior, né, esperamos isso, que eles tenham condição de desenvolver uma outra forma de perceber essa criança, tá? Então, de que outra forma pode se estimular essa criança a falar sobre o que ela quer, sobre o que ela sente, sobre o que ela precisa, o que está acontecendo ali, né? Então, trazer para os pais que talvez essa birra esteja no lugar do ser vista, do ser ouvida, e aí pensando juntos de que maneira isso pode ser alterado. Um outro exemplo, se você estiver atendendo, por exemplo, um casal, e aí um dos cônjuges fala, mas ele não fala nada sobre ele, eu não sei como ele se sente, ou ela se sente, isso fica muito difícil, a comunicação e tal. Então, e aí vem, né, essa pessoa é muito fechada, é muito resistente, não sei o quê. Então, mas qual é a função disso? Será que essa pessoa não deixa de falar sobre ela, não deixa de falar sobre o que ela está sentindo como uma forma de evitar conflitos, como uma forma de preservar essa relação?
o que aconteceria se essa pessoa começasse a falar sobre ela. E aí também trazer essa função para o casal, trazer essa consciência da função e pensando juntos de que forma essa mudança poderia acontecer, né? Para que essa relação tenha uma comunicação mais assertiva, mais funcional e essa relação aconteça de uma forma mais fluida, mais harmônica. Você já tinha percebido que um comportamento problemático ou difícil, ele pode ser muito mais complexo do que a gente imagina quando a gente olha assim de bate-pronto? Se você já percebeu isso em você e nos seus atendimentos, pare, reflita e pense qual a função desses comportamentos. Eu tenho certeza que isso vai te auxiliar muito, tanto na sua vida pessoal quanto nos seus atendimentos. Agora me conta aqui, Psi, você já conhecia essa ferramenta da conotação positiva? Fez sentido para você esse conteúdo? Se você gostou, já curte, compartilha e se inscreve no canal para não perder conteúdos como esse. Eu te espero no próximo vídeo. Até mais!